Olá, como vai você, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, que está nos assistindo através das plataformas digitais do Adventistas Rio, no Nisto Cremos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio, a mais uma crença das Escrituras Sagradas. Hoje nós vamos falar sobre a 16ª crença. É isso mesmo, ainda dentro da quarta doutrina das Escrituras. A igreja, não é? Nós estamos então no 16º capítulo desta série. Já estamos há 3 meses e 3 semanas juntinhos aqui no Nisto Cremos. Muito obrigado por sua companhia, por sua audiência nesta série que tem proporcionado conhecimento, sobretudo, das palavras inspiradas do Senhor. Você que está no YouTube, no Adventistas Rio, não se esquece de ativar o sininho de notificações. Se inscreve no canal, tá bom? Seja bem-vindo a mais uma programação especial, a mais uma série do Nisto Cremos. Para estudarmos a sua palavra de hoje, a palavra do Senhor, eu gostaria de pedir a autorização do céu, pedir a presença do Senhor, do seu Espírito, para que possamos entender a sua inspirada palavra. Se você puder, onde estiver, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado por mais uma oportunidade que nos dás de estarmos estudando aqui no Nisto Cremos, nos canais digitais do Adventistas Rio, que a tua graça possa continuar sendo derramada sobre cada ouvinte, cada internauta deste estudo. Dá-nos a tua bênção neste momento, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos à 16ª crença, que fala sobre a ceia do Senhor. Você já parou para pensar sobre a ceia, sobre a Santa Ceia? Jesus, ele instituiu a ceia há mais de 2000 anos, quando esteve aqui na Terra. E a ceia do Senhor é uma participação nos emblemas do seu corpo e do seu sangue, como expressão de fé nele, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa experiência de comunhão, Cristo está presente para encontrar-se com o seu povo e fortalecê-lo. Participando da ceia, proclamamos alegremente a morte do Senhor até que ele volte pela segunda vez. A preparação envolve um exame de coração, um exame de consciência, o arrependimento e a confissão. O mestre instituiu a cerimônia também do lava-pés para representar renovada purificação, para expressar a disposição de servir um ao outro em humilhação, ou seja, em humildade, semelhante àquela que Cristo teve que participar para unir nossos corações em amor. O serviço da comunhão é franqueado a todos os cristãos crentes, com os pés empoeirados, por exemplo. Naquela cena, há 2000 anos atrás, os discípulos de Cristo, chegaram a um aposento superior a fim de celebrar aquela Páscoa. Alguém havia providenciado um cântaro com água, uma bacia e uma toalha para a prática normal da lavagem dos pés. O problema é que ninguém desejava executar aquele papel de criado. É isso mesmo, amigo ou amiga que me ouve, que me assiste pelo canal Adventistas Rio e até mesmo pelo pastor Emanuel Gonçalves. Tendo plena consciência, interessante é que da proximidade da morte de Cristo, o próprio Jesus falou de forma profunda, mas triste. Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino dos céus. Lucas 22, versos 15 e 16. A inveja que os discípulos nutriam uns contra os outros enchia o coração de Cristo com amarga tristeza, amigo. Ele sabia que a contenda existente entre os seus discípulos tinha que ver com quem seria o maior no seu reino. A disputa por posições, o orgulho e a autoestima impediam os discípulos de se humilharem, substituindo o servo ausente e dispondo-se
a lavar os pés dos seus companheiros. Será que algum dia eles aprenderiam que no reino de Deus a verdadeira grandeza é revelada pela humildade e pelo amorável serviço? Durante a ceia, de acordo com o capítulo 13 de João, a partir do verso 2, Jesus se ergueu calmamente, tomou a toalha que cabia ao servo, despejou água na bacia, ajoelhou-se e começou a lavar os pés dos seus apóstolos. O mestre, como servo, compreendendo a muda repreensão, os discípulos se encheram de vergonha. Eles ficaram realmente envergonhados e depois de haver completado seu trabalho, Cristo retornou ao seu lugar e disse: se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos digo, e dei o exemplo, Jesus falando para os apóstolos, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João capítulo 13, versos 14 a 17. Amigo, que cena! Naquele momento, Jesus instituiu, em lugar da Páscoa, o serviço que seria o memorial do seu sangue, do seu grande sacrifício. É isso mesmo, a ceia do Senhor. Tomando nas mãos o pão sem fermento, ele o abençoou, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então tomou ele o copo de bênção e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de cada um de vocês para a remissão de pecados. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Isso está em Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, e também tem a referência do Santo Apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versos 24 a 26. As ordenanças do lava-pés e da ceia do Senhor constituem, amigo, amiga, o serviço da comunhão. Portanto, Cristo instituiu essas duas ordenanças para nos assistir ao entrarmos em comunhão juntamente com Ele. A ordenança do lava-pés é interessante que muitas pessoas não praticam, mas uma ordenança é um mandamento do Senhor praticarmos, era costume, e o costume requeria que, por ocasião da celebração da Páscoa, as famílias judaicas removessem de casa todo o fermento e todo o pecado antes do primeiro dia da semana dos pães asmos. Da mesma forma, devem os cristãos, crentes, confessar todos os seus pecados e deles se arrepender, incluindo o orgulho, a rivalidade, a inveja, o espírito de ressentimento e egoísmo, antes que possam experimentar o espírito correto que os conduzirá à comunhão com Cristo em seu mais profundo nível. Foi com essa finalidade que Jesus instituiu a ordenança do lava-pés. Ele não apenas deixou o exemplo, como também insistiu em que deveríamos segui-lo, prometendo-nos uma bênção se o fizermos. Ora, ele diz: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. João capítulo 13, versículo 17. Então, essa ordenança que precede a ceia do Senhor cumpre a junção ou a injunção de que todos nós devemos examinar a si próprios de modo a podermos participar dignamente desses serviços. Esta ordenança revela algo tanto no que diz respeito à missão de Cristo quanto à experiência daqueles que participam. A cerimônia do lava-pés é um memorial da humilhação experimentada por Cristo em sua encarnação e vida de serviço. Ele mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante
ou semelhança de homens, de acordo com Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 7. Foi muito humilhante, amigo. Pare para pensar, amiga, para Cristo, o Filho de Deus, oferecer-se de modo tão altruísta e tão amorosa, tão somente para ser rejeitado pela maioria daqueles que vieram a salvar. Ao longo de todo o seu ministério terrestre, o ministério de Cristo, Satanás terminara-se ou tinha em seu coração, determinar-se justamente causar aflições no mais elevado grau a Jesus. Quão tremenda mortificação deve ter lhe causado a Cristo, o inocente, o fato de ser crucificado como um criminoso. Isso foi humilhante para Cristo, isso foi uma humilhação. Ele era Deus, continuou sendo Deus, ele deixou de ser adorado pelos anjos, deixou de receber as glórias, as honras dos céus para receber a nossa ignominiosa atitude, a nossa postura, não é verdade? A vida de Cristo sempre se caracterizou por serviço altruísta. Ele não veio, ele mesmo disse, para ser servido, mas para servir. Mateus 20, verso 28. E por meio do ato do lava-pés, ele mostrou que estava disposto a desempenhar qualquer serviço, viu? Não importava quão humilde fosse, desde que pudesse salvar a você e a mim. Amém? Foi dessa forma que ele imprimiu sua vida de trabalho e bondade na mente dos seus seguidores. Ao transformar essa cerimônia preparatória em uma ordenança, me refiro ao lava-pés, viu? Era a intenção do próprio Salvador, Cristo, conduzir os crentes a um estado de ternura e amor, de forma que se dispusessem a servir os outros. E essa ordenança estimula os que refletem quanto ao seu significado, no sentido de tratarem os outros com humildade e sensibilidade. Ao seguirmos a Cristo, então, nessa prática de lava-pés, professamos o seu espírito, como ele diz, sede servos uns dos outros pelo amor, através do santo apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Embora a participação nesse serviço seja humilhante, de modo algum é degradante. Quem não se sentiria privilegiado em poder se ajoelhar diante de Cristo e lavar os próprios pés que foram pregados na cruz? O próprio Jesus afirmou: sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25, verso 40. A lavagem dos pés operava mais que a limpeza dos pés, amigo. Era mais ou menos assim. Ela representava uma purificação mais elevada, a purificação do coração. Quando Pedro solicitou que Jesus lavasse o seu corpo inteiro, o mestre respondeu: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. João capítulo 13, versículo 10. Aquele que toma banho está limpo. Contudo, as sandálias abertas expõem os pés e estes em breve se sujam, necessitando ser lavados outra vez. Assim ocorria com os discípulos. Os seus pecados haviam sido lavados pelo batismo, mas a tentação os levara a acariciar mais uma vez o orgulho, a inveja e o mal no seu próprio coração. Eles não se achavam preparados para desfrutar da íntima comunhão com seu Salvador, nem para aceitar o novo concerto que estava a ponto de ser celebrado. Por meio da lavagem dos pés, desejava Jesus prepará-los para poderem participar da ceia do Senhor. Com exceção de Judas, o traidor, o coração de cada um foi purificado do egoísmo e orgulho por meio da graça de Cristo, de modo que se uniram em amor uns aos outros, face ao humilde ato de Jesus. Eles se humilharam e puderam receber as lições espirituais que o Mestre lhes desejava transmitir através daquela cerimônia. À semelhança dos discípulos, quando nós aceitamos a Cristo, querida ovelha, querido irmão, membro da Igreja Adventista ou não, e fomos batizados, seu sangue nos purificou. Contudo, enquanto andamos na vida cristã, experimentamos fracassos, é verdade. Os nossos pés se tornam sujos. Necessitamos vir novamente a Cristo, permitindo-lhe lavar-nos de toda a impureza mediante a sua sempiterna graça. Contudo, não necessitamos ser batizados novamente, pois
Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. João 13, versículo 10. Essa ordenança nos faz lembrar da necessidade de purificação regular e de que somos totalmente dependentes do sangue de Jesus Cristo. A lavagem dos pés, por si mesma, não nos pode purificar do pecado. Vale lembrar isso. Somente Cristo é capaz de fazê-lo. A atitude perdoadora entre os participantes indica que a purificação simbolizada pela ordenança se tornou efetiva e somente quando perdoamos é que podemos experimentar o perdão divino. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, como disse o próprio Cristo, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e versículo 15. Jesus instruiu cada um de nós: deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Repito, isso é um mandamento, viu? João capítulo 13, versículo 14. Nós devemos estar dispostos tanto a lavar os pés dos outros, quanto a ter nossos pés lavados por eles. No último caso, estaremos admitindo nossa necessidade de auxílio espiritual. Quando a cerimônia termina, a fé nos assegura que estamos purificados, uma vez que nossos pecados foram removidos. É isso mesmo, amigo, amiga. Por quem, pastor? Vem a pergunta. Os nossos pecados foram removidos por quem? Por Cristo, querida ovelha. Mas são os nossos companheiros de jornada, aqui do lado de cada eternidade, que nos administram os símbolos do ministério de Cristo de tal modo que passamos a participar de uma irmandade caracterizada pelo perdão. Companheirismo com Cristo e com os cristãos, com os crentes, é isso que faz nos lembrar a cerimônia da Santa Ceia. O serviço do lava-pés demonstrou o amor de Cristo por seus seguidores até o fim, como diz bem no capítulo 13 de João, verso 1, ele veio aqui ao mundo e veio para morrer no nosso lugar e foi até o fim. Quando Pedro inicialmente se recusou a ter os pés lavados por Jesus Cristo, Cristo próprio respondeu para ele: se eu não te lavar, não tens parte comigo, meu amigo. João capítulo 13, versículo 8. Não haveria purificação nem companheirismo. Aqueles que desejam desfrutar de contínuo companheirismo com Cristo devem participar desta ordenança do lava-pés. Naquela mesma tarde, Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. João capítulo 13, versículo 34. Amigo, amiga, a mensagem contida nessa cerimônia é clara: através do amor, servir uns aos outros. Possuir essa espécie de amor significa que concederemos o lugar mais elevado aos nossos vizinhos, pois apreciaremos mais aos outros do que a nós mesmos. Ela nos ordena que amemos aqueles que diferem de nós. Ela nos habilita a não possuirmos sentimentos de supremacia ou parcialidade. Nosso estilo de vida refletirá o amor que nutrimos pelos companheiros de fé e jornada. Ajoelhando-nos diante deles, regozijamo-nos com o fato de que haveremos de viver com eles por toda a eternidade. É isso que representa a cerimônia do lava-pés. Todos aqueles que seguem o exemplo de Jesus e participam dessa ordenança, de algum modo, experimentarão o que significa amar como Cristo amou. E tal amor pode representar um poderoso testemunho. Um monge budista pediu certa vez a um missionário que sugerisse uma cena capaz de representar o cristianismo. Alguns artistas deveriam decorar os muros do mosteiro com quadros e relevos que representariam as grandes religiões deste planeta. Depois de refletir um pouco, o missionário começou a relatar a história que está registrada em João no capítulo 13, que é justamente a história da Santa Ceia. O monge nada falou enquanto eu lia, mencionou depois o missionário, mas
senti uma estranha e solene quietude e poder enquanto lia a passagem que descreve o ato de Jesus lavar os pés de seus apóstolos. Naquela cultura, discutir em público qualquer coisa que tenha a ver com os pés é considerado falta de etiqueta. É isso mesmo. Quando concluí a leitura, houve um momento de silêncio. Ele me olhou com ar de incredulidade e disse: "Você está querendo dizer que o fundador de sua religião, o monge falou para o missionário, lavou os pés de seus alunos?" O missionário disse: "Sim." A face redonda, usualmente plácida com sobrancelhas e cabeça rapadas, enrugou-se com surpresa e espanto. Ele ficou sem fala. "O mesmo ocorrendo comigo", disse o missionário. "Eu engoli em seco várias vezes e ambos fomos transportados para o drama descrito naquela cena do capítulo 13 de João. Enquanto eu o mirava, percebi que seu olhar de incredulidade se convertia em reverente admiração. Jesus, o fundador do cristianismo, havia tocado e até mesmo lavado os pés sujos de homens pecadores. Depois de alguns momentos, ele reassumiu o controle de si próprio e levantou-se. "Agora posso perceber a essência do cristianismo", disse o monge budista. A celebração, amigo, da Ceia do Senhor entre os protestantes, o nome comum para designar o serviço da comunhão, geralmente se fala a ceia do Senhor, outros nomes são a mesa do Senhor, outro o partir do pão e Eucaristia. Uma referência aos aspectos de ações de graça e bênçãos presentes nesta cerimônia. A ceia do Senhor deve representar uma ocasião festiva, não um período de tristeza, como muita gente, quando tem ceia na igreja, fica como se fosse um funeral. Já parou para perceber? É isso mesmo. A cerimônia precedente do lava-pés já propiciou a oportunidade para esse autoexame. Confissão de pecados, reconciliação de diferenças e até mesmo perdão. Tendo recebido a certeza de haverem sido purificados pelo sangue do Salvador, os crentes acham-se então prontos para ingressar em comunhão especial com o seu Senhor. Então eles se dirigem à sua mesa com alegria, postando-se sob a luz e não sob as sombras da cruz, prontos para comemorar a redentiva vitória de Jesus. Sabe qual é o verdadeiro significado da ceia do Senhor, amigo? A ceia do Senhor, então, ocupou o lugar da Páscoa praticada no Antigo Testamento pelo povo de Israel. A Páscoa encontrou seu cumprimento quando Cristo, o Cordeiro Pascal, ofereceu sua própria vida na cruz do Calvário. Antes de sua morte, foi o próprio Cristo quem efetuou a substituição que significava o grande festival do Israel espiritual sob o novo concerto. Tá dando para entender? Portanto, as raízes de grande parte do simbolismo da ceia do Senhor se estendem para o passado, para a comemoração dos serviços daquela Páscoa. Assim como o Festival da Páscoa comemorava a libertação de Israel da escravidão egípcia, a ceia do Senhor comemora a libertação do Egito espiritual, a escravidão do pecado. Compreende? O sangue do Cordeiro Pascal aplicado às ombreiras e verga das portas protegeu os habitantes da casa diante da morte. A nutrição que eles obtiveram da carne do Cordeiro deu-lhes forças para escaparem do Egito, de acordo com Êxodo capítulo 12. Da mesma forma, querido que me assiste através dos canais digitais do YouTube, Nisto Cremos, Adventistas Rio ou PR. Emanuel Gonçalves, da mesma forma, o sacrifício de Cristo traz a libertação da morte. Os crentes são salvos ao participarem tanto do corpo quanto do sangue de Cristo, de acordo com João 6, versículo 54. A ceia do Senhor proclama que a morte de Cristo na cruz nos providenciou salvação, perdão e a garantia de vida eterna. O próprio Jesus disse: "Fazei isto em memória de mim", 1 Coríntios 11, versículo 24. Essa ordenança enfatiza a dimensão substitutiva da expiação realizada por Jesus. Ele disse: "Isto é o meu corpo, que é dado por vós", 1 Coríntios 11, verso 24.
Na cruz, o inocente substituiu o pecador, o justo ocupou o lugar dos injustos. Esse ato magnânimo satisfaz as demandas da lei que exigia a morte do pecador, provendo perdão, paz e certeza de vida eterna ao pecador penitente. A cruz removeu nossa condenação e nos concedeu as vestes de justiça, sim, as vestes do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, bem como o poder para sobrepujarmos o mal. O próprio Jesus utilizou muitas metáforas para ensinar diferentes verdades a seu próprio respeito. Ele disse: eu sou a porta, João 10, 7. Eu sou o caminho, João 14, 6. Eu sou a videira, João 15, verso 1. E eu sou o pão da vida, João 6, 35. Não podemos tomar qualquer dessas expressões em sentido literal, pois ele não se encontra presente em nenhuma porta, em nenhum caminho ou em nenhuma vinha. Eu estou falando a respeito disso, minha querida ovelha, meu querido irmão, independente de seu credo, independente de sua religião, porque há muitas pessoas que pensam que quando Cristo disse: este é o meu corpo, isto é o meu cálice, este é o meu corpo e isto é o meu sangue, isso não significa literalmente. Isso é simbolismo, isso é simbolicamente falando. Assim como Cristo não é porta, assim como Cristo não é caminho, assim como Cristo não é vinha. Deu para notar? Ele está falando em sentido figurado. E essas figuras, contudo, ilustram verdades espirituais profundas. Então, o que aconteceu ali com aqueles apóstolos, com o próprio Cristo, na ceia que ele teve com os seus 12 apóstolos, inclusive com o traidor, que estava ali também, foi apenas um significado, uma metáfora, um simbolismo. E não era a própria carne de Cristo que estava ali, não era o próprio sangue. Não houve transubstanciação, respeitando algumas crenças, de alguns irmãos, de alguns credos, de algumas religiões, mas ali apenas prefigurou o corpo e simbolizou o sangue de Cristo. Na oportunidade em que alimentou, por exemplo, miraculosamente a multidão de 5.000 pessoas, Cristo revelou o significado mais profundo de seu corpo e do seu sangue. Sendo o pão verdadeiro, ele próprio declarou: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, o verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6, versos 32 a 35. Está entendendo? Não é que Jesus é pão literal. Jesus é pão simbólico que alimenta a nossa alma espiritual. Ele ofereceu o seu corpo e o seu sangue a fim de satisfazer a fome e a sede de nossas mais profundas necessidades e anseios, amigo, amiga. O pão pascal comido por Jesus naquela época era sem fermento e o fruto da vide era sem álcool. E tem muita gente religiosa que diz por aí que Jesus bebeu vinho, ou seja, com álcool. Não, amigo. O fermento, por exemplo, tem muitos que comem o pão na hora da ceia, Com todo respeito aos meus irmãos e minhas irmãs que não professam da minha comunhão, da minha fé, por exemplo, do meu credo, com todo respeito, Eles oferecem pão fermentado. E alguns até com o próprio suco da uva, ou seja, o vinho com álcool. Que é isso? O fermento que faz a massa de pão crescer. E esse fermento que faz a massa de pão crescer era considerado símbolo de pecado, conforme 1 Coríntios 5, versos 7 e 8. Consequentemente, seria um símbolo inapropriado do Cordeiro sem defeito e sem mácula, cujo apóstolo Paulo, ou melhor, Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 1, verso 19, se apropria dessa terminologia. O pão sem fermento poderia simbolizar o corpo de Cristo sem pecado. Da mesma forma, amigo, amiga, somente o puro suco de uva, o fruto não fermentado da vide, poderia simbolizar apropriadamente a imaculada perfeição do purificador sangue de Cristo. Você não acha? Você não crê nisso?
Olha só o que diz a Bíblia: se não comerdes a carne do Filho do Homem, tá aqui ó, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6, 53 e 54. Então, pastor, se ali não acontece a transubstanciação, então o que significa esse texto que acabou de dizer que aquele que não come a carne do Filho do Homem não tem parte e não bebe o seu sangue, não tem parte com ele? O que significa comer a carne de Cristo? Muito bem, já que é um simbolismo que o próprio Cristo não é pão, o próprio Cristo não é sangue, o próprio Cristo não é suco de uva, o próprio Cristo não é vinho, então comer a carne, de Cristo e beber o seu sangue é uma linguagem simbólica, querido, aplicável à assimilação da palavra de Deus, por meio da qual os crentes mantêm comunhão com o céu e se habilitam a desenvolver uma vida espiritual. É isso que significa. Ele mesmo afirmou, nas seguintes palavras: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. João 6, verso 63. Não só de pão, lembra do outro texto? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Os crentes se alimentam de Cristo, o pão da vida, ao participarem da palavra da vida, a Bíblia, o estudo diário, o nisto cremos. O estudo de suas doutrinas, o estudo de suas crenças. E com esta palavra vem o poder vivificador de Cristo. Nos serviços dessa comunhão, também participamos de Cristo ao assimilarmos a sua palavra por intermédio do Espírito Santo. E por isso, a pregação da palavra acompanha cada cerimônia da Santa Ceia do Senhor. Uma vez que nos apropriamos do sacrifício expiatório de Cristo pela fé, a ceia do Senhor representa muito mais que uma simples ceia comemorativa. Essa é uma participação nos serviços da comunhão, que significa a revitalização de nossa vida espiritual por meio do poder sustentador de Jesus Cristo, o qual nos provê com vida e alegria, amigo. Enfim, resumindo, o simbolismo mostra da Santa Ceia, tanto do lava-pés quanto dos emblemas do corpo e do sangue de Cristo. Isso simboliza que somos tão dependentes de Cristo no tocante à vida espiritual, quanto a dependermos de Cristo e como dependemos do alimento e da bebida no tocante à vida física. Durante os serviços da comunhão, nós, amigos, abençoamos o cálice, conforme 1 Coríntios 10, verso 16. Isso significa que, assim como Cristo deu graças pelo cálice, expressamos gratidão pelo sangue de Cristo Jesus. Essa comunhão é uma comunhão coletiva, com o meu irmão, com a minha irmã e com o meu Salvador. Em um mundo cheio de lutas que nós vivemos e dissensões, a nossa participação nessas celebrações coletivas contribui para a unidade e estabilidade da igreja, querida ovelha. Pois aí demonstramos verdadeira comunhão com Cristo e uns com os outros. Salientando essa comunhão, o apóstolo Paulo disse: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. 1 Coríntios 10, versos 16 e 17. Essa referência ao fato de que o pão da comunhão ser partido em muitos pedaços, como nós sempre costumamos fazer, que são comidos pelos crentes, assim como todos os pedaços vêm do mesmo pão, todos os que participam do serviço de comunhão estão unidos a ele, cujo corpo quebrantado é simbolizado pelo pão partido. Ao participar desse rito, querido, os cristãos mostram publicamente que estão unidos e que pertencem a uma grande família cuja cabeça é Cristo. Todos os membros da igreja deveriam participar dessa sagrada comunhão, pois nela, por meio do Espírito de Cristo,
por meio do Espírito Santo, o próprio Cristo se encontra com o seu povo e os revigora por sua presença. Seus corações e mãos indignos podem mesmo dirigir a ordenança. Todavia, ali se encontra para ministrar a seus filhos. Todos quantos ali chegam com a fé baseada nele serão grandemente abençoados. Todos quantos negligenciam esses períodos de divino privilégio sofrerão prejuízo. Deles se poderia quase dizer: nem todos estáis limpos. João 13:11. Experimentamos os mais fortes e profundos sentimentos de comunidade junto à mesa do Senhor. Ali nos encontramos em terreno comum, querida igreja, querido membro, querida ovelha que me ouve, que me assiste no Nisto Cremos, onde são quebradas as barreiras que nos separam. Ali nós damos conta de que, embora na sociedade existam muitas coisas capazes de nos separar, em Cristo se encontra tudo aquilo que é necessário para nos unir. Enquanto compartilhava o cálice da comunhão, o próprio Jesus ofereceu aos discípulos o novo concerto. Ele disse: bebei dele todos, diz a Escritura Sagrada, porque isto é o meu corpo, é o meu sangue, dado por cada um de vocês, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 27 e 28. De modo como o antigo concerto foi ratificado pelo sangue de animais, conforme Êxodo 24, verso 8, assim o novo concerto foi confirmado pelo sangue de Jesus. E por ocasião dessas ordenanças, os crentes renovam seus votos de fidelidade a seu Senhor, reconhecendo novamente que fazem parte do maravilhoso acordo em que, por intermédio de Jesus, Deus se vinculou à humanidade. Sendo eles uma parte desse concerto, têm os crentes algo a comemorar. O que comemoramos? Portanto, a ceia do Senhor é tanto um memorial quanto um ato de ação de graças pelo selamento do eterno concerto da graça. As bênçãos recebidas guardam proporção direta com a fé de cada participante. Agora, a pergunta que não quer calar: quais as qualificações, pastor, para participar desta Santa Ceia? Bem, duas grandes ordenanças beneficiam a fé cristã: batismo e a ceia do Senhor. O primeiro, no caso, o batismo, é a porta da entrada para a igreja, ao passo que a Santa Ceia favorece aqueles que são membros. Jesus administrou a comunhão apenas a seus professos seguidores. É importante lembrar, os serviços da comunhão pertencem, portanto, aos crentes cristãos. Pergunta: crianças podem participar? Bem, crianças normalmente não participam dessas ordenanças, a menos que sejam batizadas. A Bíblia instrui os crentes a que participem desses serviços possuídos de profunda reverência para com Deus, pois aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu, diz a Bíblia, do corpo e do sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 27. Essa forma indigna de participação pode se referir tanto à conduta imprópria ou a falta de fé vital e ativa no sacrifício expiatório de Cristo. Então ninguém pode participar da Santa Ceia sem, de fato, acreditar e reconhecer o que ela representa, Cristo, pode ser considerado como rejeição ao Salvador aquele que participa sem crer que Jesus morreu por ele, O que leva a pessoa a compartilhar a culpa daqueles que o crucificaram. Participação inadequada traz consigo o desprazer de Deus. Aqueles que comem e bebem de maneira indigna, comem e bebem juízo para si, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11, versículo 29. Esses fracassam em distinguir entre alimentos comuns e os consagrados emblemas que simbolizam a morte expiatória de Jesus Cristo. Os cristãos não devem considerar a ceia como uma cerimônia meramente comemorativa de um acontecimento histórico. É muito mais do que isso. É uma renovação da consciência do que o pecado custou a Deus e da dívida que o ser humano tem para com seu Salvador. É também um meio de manter vivo na mente do discípulo o dever de testemunhar de sua fé na morte expiatória de Jesus. Vou para a parte final do nosso Nisto Cremos de hoje. Em vista dessas admoestações, queridos, Paulo
aconselha que todos os cristãos crentes devem examinar-se a si mesmo antes de participarem da ceia do Senhor. Antes de tomarem parte, devem os crentes orar e rever cuidadosamente a sua experiência cristã, confessando seus pecados e restaurando relacionamentos estremecidos. O que caracteriza aqueles que estão qualificados a participar dessas ordenanças, da comunhão, portanto, é a condição do coração, plena entrega a Cristo e fé em seu sacrifício. Não é a condição de membro de qualquer igreja em particular. Consequentemente, crentes cristãos de todas as igrejas podem tomar parte da ceia do Senhor. Todos são convidados a celebrar com regularidade esta grande festa do concerto cristão e, através de sua participação, testemunhar de que aceitaram a Cristo como seu Salvador pessoal. Porque todas as vezes... O apóstolo Paulo lembra, em seu livro, em sua carta, em 1 Coríntios 11, verso 26, porque todas as vezes, faço menção nesse texto importantíssimo para nós, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Ó amigo, o serviço da comunhão cobre o espaço entre a cruz, o Calvário, e o segundo advento de Cristo, a segunda vinda de Jesus. Vincula a cruz ao reino, une o já ocorrido com o ainda por ocorrer, o que constitui a essência da visão de mundo do Novo Testamento. Mantém unidos o sacrifício do Salvador e a sua segunda vinda, salvação já suprida e salvação consumada. Oh, glória a Deus por isso. Proclama que Cristo se encontra presente por meio do Espírito Santo até que ele volte. As palavras de Cristo em Mateus 26, 29, e digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Essas palavras, amigo, amiga, são proféticas. Amém? Elas voltam nossa fé, nossa mente, nossa confiança em direção à celebração futura da ceia, da comunhão com nosso Salvador em seu reino. A ocasião é o grande festival da ceia das bodas do Cordeiro, profetizada, esta ceia em Apocalipse capítulo 19, versículo 9. No tocante à preparação para esse grande evento, Cristo instruiu: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias, sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Lucas capítulo 12, versos 35 a 37. Amigo, tendo seus seguidores reunidos à volta da mesa do banquete, Cristo celebrará a ceia, assim como fez em Jerusalém. Portanto, aquele tempo, ele aguardou essa ocasião e agora ela ali está. Ele ergue-se de seu trono lá na glória e começa a servi-los. Todos se enchem de admiração reverente, sentem-se totalmente indignos de serem honrados com Cristo servindo-os. Isso vai acontecer. Então eles protestam dizendo: deixe-nos servir, Senhor. Mas Cristo mansamente os dissuade e faz com que tornem a assentar-se. Em nenhuma outra ocasião, amigo, amiga, foi Cristo maior na terra do que durante a memorável ocasião da ceia do Senhor, quando assumiu o lugar de humilde servo. Jamais será Cristo maior no céu do que quando ministrar a ceia a seus santos. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Esse é o evento supremo, ao qual nos aponta a ceia do Senhor, o gozo da futura glória que viveremos por meio de companheirismo pessoal com Cristo em seu eterno
reino. Eu relembro para você o que está registrado em João 14, dos versos 1 a 3. Ali naquela quinta-feira da paixão, naquela casa preparada para a última ceia de Cristo com os discípulos. Ali substituindo a Páscoa com a Santa Ceia, lavando os pés aos seus discípulos e distribuindo o pão não fermentado e o suco de uva sem álcool. Simbolicamente, o corpo, respectivamente, e o sangue de Cristo. Jesus diz, naquela noite, preparando o coração de cada um deles para o que ia acontecer logo em seguida no Getsêmani. Jesus, então, faz a linda promessa: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Amigo, Cristo, Ele está aguardando o momento exato para cumprir essa profecia. Nós estaremos diante dele, se Deus quiser, e quando ele voltar, ele vai nos levar para as bodas do Cordeiro, quando celebrará as bodas do Cordeiro, a salvação de toda a raça humana que se prostrou e que obedeceu e que fez a sua parte como cristão, como cristã nesta terra. Oh querido, oh querida irmã, você não gostaria de estar nessas bodas do Cordeiro quando Jesus será o oficiante desta linda ceia, enquanto você reflete comigo as cenas daquela última ceia antes da morte de Cristo, substituindo a Páscoa? Você não gostaria de dizer: Jesus, eu quero participar das bodas do Cordeiro e eu quero que o Senhor me abençoe e me prepare para este dia tão memorável, tão especial, o dia da tua vinda, enquanto você ouve, enquanto você assiste essa linda canção. Entrega seu coração a Ele, juntamente comigo. Quase noite, Cristo e seus discípulos ali. O pão e o vinho à mesa eram repartidos entre irmãos. Depois da Santa Ceia, foram para o monte com Jesus. Até que venha o reino de Deus. A cena do Calvário, prestes a tomar o seu lugar. E o mestre lhes falou que havia de partir. Eles mal podiam acreditar. Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis um
lugar no céu tereis lugar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Um novo mandamento vos dou. Filhinhos, mais um pouco Que também vós, devo estar convosco para orar. Chegada é a hora, devo ir agora e me entregar. A minha paz vos dou, não vou lá dou. Cumprindo a profecia e glorificando nosso Deus, entrego minha vida para a humanidade se salvar. Eis que chega. E ao Jesus falar assim, se encheram de temor. Que faremos sem o nosso Senhor? Disse: para onde vou? Eu não posso vos levar, mas prometo que vou preparar-vos um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis um lugar. No céu tereis um lugar. Não se turbe o coração, crede em Deus e em mim. Quando eu for e aqui voltar, no céu tereis um lugar. No céu tereis um lugar. No céu tereis um lugar. Oh, querida igreja, querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, que cenas maravilhosas! Cristo, Ele nos proporcionará esse desejo de cada um de nós em estar nas bodas do seu maravilhoso eterno lar. Você entregou-se a Ele? Breve, muito breve. Ele prometeu voltar. Breve, muito breve. Ele vai voltar para nos levar para as bodas do Cordeiro. Quer se preparar comigo? Nos preparemos. Que Deus abençoe você, sua casa. Se você puder, feche seus olhos e ore comigo. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor esteve aqui na terra, Jesus esteve na terra e morreu por nós, nos dando o privilégio de ter vida eterna e participarmos das bodas do Cordeiro na eternidade. Obrigado por cada internauta que nos assistiu através deste programa Unisto Cremos, através das plataformas digitais.
Que a tua graça alcance cada um de nós, cada um deles, para que possamos permanecer firmes, unidos uns com os outros, nossos irmãos, através da ceia, através do batismo, através das cerimônias sagradas da tua palavra. E nos dê o teu perdão, pois te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O Nisto Cremos, amigo, amiga, de hoje fica por aqui. Mas nós temos um encontro marcado para a próxima semana. Até lá, que o Senhor te abençoe. E não se esqueça, fique com esta bênção apostólica. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo sejam com você.